Edgar, bom dia a todos. Olha, Edgar, o Tancredo ensinou que ninguém pode ou não deve nomear alguém que não pode demitir depois. E o ministro Sérgio Moro é um ministro assim, em que se quiser demitir, o presidente Jair Bolsonaro terá dificuldades políticas, evidentemente, porque legais nenhuma, né? Olha, ele desde o início foi considerado um gol de placa do presidente Jair Bolsonaro, né, na sua nomeação. Ele se transformou em símbolo deste novo Brasil que todos nós queremos, né, de combate à corrupção, de gestor da Lava Jato. E isso impulsionou muito o governo Bolsonaro, que formou ali um governo até diferente do que se esperava. O governo está a própria pesquisa mostra isso. O governo está separado do presidente Jair Bolsonaro, inclusive em termos de aceitação e de popularidade. E o ministro Sérgio Moro vem desenvolvendo um trabalho que não decepciona, e isso é muito importante. Houve queda ali nos crimes graves em todo o país e há uma gestão do Ministério da Justiça e Segurança Pública mais virado para a segurança pública do que para a justiça. Todos nós entendíamos o ministro da Justiça como o advogado e defensor do presidente da República e nem sempre de coisas boas, né? A pesquisa, primeiro faz uma coletânea dos ministros mais conhecidos no governo. E a ordem dos conhecidos não é a mesma ordem dos queridinhos, né, dos preferidos. O ministro mais conhecido, por exemplo, continua Sérgio Moro nas duas situações, mas Paulo Guedes, a Damares, o Ricardo Salles, Tarcísio, que é da infraestrutura, das relações exteriores, Ernesto Araújo, e da educação, Abraham Weintraub. A gente vê que os mais conhecidos ali são os ministros que estão nas mídias. E entre eles é que se perguntou qual é o preferido. E o interessante é que Sérgio Moro aparece nas duas, entre mais conhecido e o mais querido, com muito pouca possibilidade aí de rejeição. Eles, se somados, os que são entre bom e ótimo, irregular, eu sempre considero regular aquele aluno que tirou 5,5, 6, ou seja, passou de ano. Ele soma de 70, mais de 70, 76% entre os pesquisados que gostam do ministro. E isso aí realmente formou uma sombra no presidente Jair Bolsonaro, que desde lá atrás lançou sua candidatura à reeleição. Num determinado momento, houve ali um ensaio de rejeição ali no governo, mas um grupo forte do próprio presidente diz que quer o Sérgio Moro como vice na chapa de reeleição. É possível trocar, né? Mas o governo nega, diz que não há ainda esse estudo, né? Mas existe ali, inclusive, foi citado pelo ministro da Articulação Política, Luiz Eduardo Ramos, né? Isso é um indício forte de que o presidente está preocupado com essa situação de destaque, até mais forte, até acima do presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que, analisando as últimas falas, ele não diz claramente isso, mas analisando indica que ele prefere mesmo o Supremo. O presidente terá 2 vagas aí para o Supremo Tribunal Federal. Mas, de qualquer forma, é sim uma sombra na tentativa de reeleição do presidente. Agora, é muito cedo, né, para falar em reeleição, em uma nova disputa, mas aqui no Brasil o calendário é diferente. Pois e tudo vai aí de acordo com a onda vivida pelo país, a circunstância do momento. Zé, eu queria te repassar uma pergunta para você tentar refletir comigo, porque eu entendi, depois vou convidar o Adriles, até pedir para o Adriles seguir nessa observação. Eu entendi de alguma maneira paradoxal esses dados dessa pesquisa, porque você tem ali o destaque já confirmado de que Sérgio Moro é o grande nome desse governo. É o nome onde as pessoas que optaram por esse modelo de governo, modelo de gestão do Jair Bolsonaro, depositam a maior confiança. Por outro lado, tem todo um questionamento, e aí, claro, dentro da voz de oposição, que será que a Polícia Federal está trabalhando e agindo e atuando mesmo como deveria atuar nas investigações? Eu digo isso porque se a bandeira principal, uma das bandeiras principais de Jair Bolsonaro, quando candidato, era a questão do combate à corrupção, esse corpo mole, vou chamar assim, com relação a investigações do COAF, que envolvem o filho, poderiam trazer uma percepção, que eu acho que a pesquisa até mostra um pouco isso, quando o coloca aí atrás desses nomes que falamos, né, na pesquisa, atrás não só do Moro, mas da Damares e do Paulo Guedes também, mostraria para o eleitorado de que, olha,
corrupção vou combater desde que seja do meu adversário. Se for do meu lado, do meu quintal, vou lá empurrar com a barriga. Eu não sei se é uma percepção paradoxal minha, Zé, mas ou até, inclusive, essa percepção endossa esses números da pesquisa. Como você olha isso? Olha, em primeiro lugar, Edgar, fica muito claro que o presidente Jair Bolsonaro nomeou o ministro Sérgio Moro. Ele ali, logo no início, tinha mesmo carta branca e indicou policiais federais para as funções importantes no Ministério, e é a primeira vez que eu vejo realmente o ministro da Justiça comandante da Polícia Federal. Há uma confiança, há uma troca de confiança, e isso é raro. Geralmente o ministro da Justiça simplesmente era chefe administrativo da Polícia Federal. Agora não, há uma troca de confiança sim, ele dirige a Polícia Federal também. Mas a pesquisa mostra, e respondendo à sua pergunta, é de que a corrupção sumiu ali das prioridades. A prioridade que a pesquisa mostra é para a educação, saúde, educação, segurança pública, e a corrupção vem lá atrás. Ou é uma percepção de que já houve um domínio desse setor, ou houve uma mudança dizendo, olha, a saúde em primeiro lugar, nós estamos enfrentando dificuldades, e esses assuntos geralmente estão ligados aos governos estaduais, Sim. Saúde, educação, né, e segurança pública. E há mesmo esta dicotomia aí entre a realidade do discurso e o que quer a população, mas a corrupção deixou de ser ali um parâmetro importante mesmo. Ô Adriles, então, você vê que tem um embate jurídico ali, né? Digamos, com essa turma ali, capitaneados por Sérgio Moro, os procuradores, contra os ministros do Supremo, tentativas de início de processos de impeachment de ministros do governo. É um embate em torno ali do que cada um defende e enxerga enquanto justiça única para todos, né? Eu acho que esse é um governo bipolar, é um governo cindido na sua base, e é cindido na sua base na percepção do seu público, do seu eleitorado também. A gente tem que fazer uma análise quase que psicanalítica, porque as pessoas consideram já um descolamento de algumas bases do governo, os ministros Guedes, o ministro Tarcísio e principalmente o governo Moro, que escoram a popularidade do governo, e os números são muito claros. Você vê aqui, segundo a Datafolha, 43% da população diz que não confia no que o presidente fala, e 37% acha que as suas declarações só merecem credibilidade às vezes. Sim. E o Moro se contrapõe exatamente a essa desconfiança que o eleitorado tem em relação ao presidente. Então é um governo, ele é muito difuso na sua percepção. O Moro está acima, como vocês bem disseram, exatamente da figura do Bolsonaro. Eu não hesitaria em dizer que o Moro ganharia. E a pesquisa é clara nisso. O Moro ganharia qualquer eleição para presidente da República, tanto as últimas quanto a próxima. Então o Moro e os Guedes, de alguma forma, eles escoram o governo para as suas ações que vão para além da psique do próprio Jair Bolsonaro. É um governo meio de Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Não vou dizer quem que é Jekyll e quem que é Mr. Hyde. Você tem ainda as boas projeções da boa economia, que ainda não chegaram ao bolso da população, mas que já estão reverberando. Isso talvez possa alavancar mais ainda a população, a popularidade do Bolsonaro. Agora, a gente tem que dizer, a gente tem que reiterar, o Moro é um herói nacional para além dessas questiúnculas. Ele fez o maior combate, simbolizando a Lava Jato, de corrupção na história desse país. Ele colocou quase 200 pessoas, entre empresários, políticos corruptos, na cadeia. O povo não vai esquecer. Então, esse combate à corrupção, mais esquizofrênico ainda, Edgar, que é visto como leniente em relação ao Bolsonaro, principalmente a relação ao Flávio, você está falando da relação do STF, fica sempre aquele atmosfera de um suposto, quem sabe, acordo. O Moro se descola disso. E aí fica uma relação dual dentro do próprio governo. Enfim. E importante dizer também, Edgar, que o Zé se atentou bem à questão de ser ministros que estão ali nas redes, então tem uma aproximação maior com as pessoas, mas o Moro, ao mesmo tempo, ele é discreto, ele é reservado, ele não se envolve em polêmicas, ele não atende essa ala ideológica, né? Então isso acaba ajudando também na credibilidade dele. E um trabalho que eu acho que talvez seja o mais importante, que também é um trabalho silencioso de um ministro que também não está nos holofotes, é do Tarcísio, da infraestrutura, que tem feito um trabalho
de formiguinha ali, né, que é um trabalho importante, com bons investimentos, e acaba não aparecendo nessa lista, talvez também porque não seja um cara polêmico, essa coisa toda. Sim. Só para completar, eu li hoje, coincidentemente na Folha, um artigo de um cara que falou que não há espaço mais para políticos sem os polos extremos de um neopopulismo, tanto à direita quanto à esquerda. O Moro é exatamente a exceção de uma síntese dialética entre dois extremos que agrada, porque acho que o Brasil é muito segmentado, é 30%, sei lá, de Lula livre, 30% de Bolsonaro fanático e 40% de pessoas sensatas. Eu, Edgar, por exemplo. A gente, eu acho que veria no Moro exatamente essa síntese dialética que uniria os povos. Provavelmente eu e Edgar votaríamos em Sérgio Moro. Olha, há quem diga que Moro deveria ter seguido no seu ideal de juiz, no lugarzinho onde ele estava, para continuar fazendo a justiça. Deixa o homem voar, um homem ético e probo e competente tem que ir para onde ele quiser estar. No âmbito dele, há quem diga que foi um erro crasso ter optado em ingressar para a política, mas agora parece que ele está na chuva e entendeu que é para se molhar, né, Zé? Porque até coaching, até treinamento de mídia tá fazendo, ou já fez, né? Para dar uma azeitada aí nessa persona pública aí e ter um olhar um pouco mais de político, né, Zé? Na minha visão, essa pesquisa foi feita agora na semana passada, né, entre 6 e 7, dias 6 e 7. Ela mostra ali uma separação clara da política de governo e do debate popular. Apesar de Sérgio Moro não ser um aparecido, como falamos por aqui, que vive se oferecendo para entrevistas, ele é muito citado, todos os dias. Nós fazemos matérias, falamos sobre ações que ele não aparece, que ele nem dá entrevista, mas nós citamos o Sérgio Moro. Da mesma forma, a Damares também é citada negativamente, positivamente, que ela se envolve em polêmicas até pela natureza da pasta dela. Ricardo Salles, da mesma forma. Isso é um chute, não tenho dados concretos, mas se houver uma pesquisa entre políticos, pelo que eu ouço aqui todos os dias, é claro que a ministra da Agricultura seria indicada como a melhor ministra do governo Bolsonaro. E já foi citada por ele também a Tereza Cristina como a ministra mais atuante. Mas como ela não trabalha nessa área popular e não é citada todos os dias de maneira polêmica, ela nem apareceu aqui entre os ministros conhecidos e mais citados do governo Bolsonaro. Mas mostra claramente duas coisas essa pesquisa. Primeiro, é de que há uma dicotomia, uma divergência, há uma separação do Brasil real, do Brasil que trabalha e tal, e dos políticos, né? E outra separação é de presidente Jair Bolsonaro e o corpo do governo. Falado, Trindade. Obrigado pelas informações, pelo papo. Bom trabalho para você em Brasília. Tudo bem, obrigado. Bom dia, Edgar.